Olá pessoal, sou Lucas Maciel, advogado e professor, e aqui é o canal em que nós discutimos temas relacionados ao universo do direito. Antes da gente falar do tema de hoje, convido você a se inscrever no nosso canal, deixe um like também se puder e se inscreva nas nossas redes. Nós vamos falar hoje sobre um tema que é bastante novo, agora de fevereiro de 2024, que diz respeito à nova tabela do imposto de renda das pessoas físicas. Roda a vinheta, João. Bom pessoal, como nós já antecipamos, nós vamos falar hoje sobre um vídeo de um tema bastante atual que foi publicado por meio da medida provisória 1206 de 2024, de fevereiro desse ano. E esse tema é bastante importante porque ele aborda duas questões interessantes para nós, contribuintes do imposto de renda. Primeiro, porque ele altera a questão da isenção do imposto sobre a renda para as pessoas físicas, e segundo, porque ele também altera a questão da tabela do imposto de renda. Então, antes da gente falar da tabela, vamos deixar claro aqui qual foi a mudança que nós tivemos com relação à nova faixa de isenção do imposto sobre a renda. Voltando um pouco no tempo, é importante mencionar que o governo federal, quando assumiu agora em 2023, tinha como bandeira na sua eleição a questão da atualização constante da tabela do imposto da pessoa física. Isso porque nós tivemos um bom período de tempo em que a nossa tabela ficou paralisada, e isso gerou muitas distorções, porque pessoas que até então não pagavam imposto de renda passaram a ter que pagar imposto de renda, e isso de certa maneira diminuía o rendimento das grandes famílias que nós temos no Brasil. Então isso de certa maneira gerava aí uma grande questão envolvendo aí a perda da capacidade das famílias de comprarem produtos para o seu dia a dia. Então, pensando nisso, nós já tivemos o ano passado uma primeira alteração na tabela do imposto de renda, e esse ano novamente a medida provisória que nós mencionamos também alterou a tabela do imposto de renda das pessoas físicas. Então, agora a família, aquela pessoa física que ganha um salário, uma remuneração de até 2 salários mínimos, que hoje atualmente R$ 1.412, então multiplicando por 2 dá R$ 2.824, vai estar dentro da faixa de isenção. E isso é muito importante porque, de certa maneira, faz com que essas pessoas não paguem imposto de renda. Então essa foi a primeira questão importante da alteração por meio dessa medida provisória. Mas além da mudança na faixa de isenção do imposto de renda, nós também tivemos uma outra alteração que é decorrente dessa primeira, que é a questão da atualização da tabela do imposto de renda das pessoas físicas a partir agora de fevereiro de 2024. É claro que isso vai ter impactos também para a declaração do imposto de renda em 2025, mas é importante porque agora nós tivemos uma alteração. Então, todas as retenções de imposto de renda a partir agora de fevereiro de 2024 adotarão essa nova tabela que nós colocamos aqui para vocês abaixo, para vocês poderem aqui observar no gráfico que a gente vai colocar. Interessante mencionar, que essas mudanças, além de elas serem importantes para as pessoas físicas, principalmente para as famílias, elas também geram um impacto bastante considerável no caixa do governo federal. Estima-se que para esse ano de 2024, essa isenção que nós estamos agora passando a valer, ela vai gerar um impacto de aproximadamente 3 bilhões de reais nos cofres da União. Então, menos dinheiro entrando no caixa em decorrência dessa mudança. Para 2025, estima-se que isso vai para casa dos 3 bilhões e meio de reais. E para 2026, quase 4 bilhões de reais. Mas o que o governo objetiva com isso é fazer com que esse dinheiro que deixa de entrar de forma direta nos cofres movimente a economia e com isso haja uma compensação financeira. Porque as famílias vão ter mais dinheiro em caixa e automaticamente com isso vão consumir, vão comprar produtos, vão fazer com que a economia circule. Bem, então como nós mencionamos aqui, a medida provisória 1206 de 2024 é uma medida bastante interessante, dá aí ênfase à questão da diminuição na regressividade tributária, favorece as famílias de menor rendimento e automaticamente também corrige o imposto sobre a renda, que é sempre um imposto muito importante. É claro que ainda há muita discussão com relação a outros pontos do imposto de renda, até matérias relacionadas ao tema ouviram alguns auditores fiscais que dizem que ainda não corrige as distorções com relação a grandes rendas que nós temos no país, até porque a nossa tabela ela para num determinado valor, e também o Brasil não cobra imposto sobre lucros e dividendos. Mas isso
não é o objeto desse vídeo de hoje. Então esse foi o nosso tema de hoje. Ficamos aqui disponíveis para outras dúvidas. Um grande abraço, até o próximo.